Om Jnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chaksurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadhalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gaudamanubhishtam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Nirupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vancha Kalupataruvyascha Kripa Sindhubhyaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Twise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Ismerahasar Murali Manohara Viradhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Sattavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradattama Shri Guru Pada Padma Nittalila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajacharya Ashtotara Sata Shrimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva. E a todos Shirupano Gauriya Guru Varga, a todos Tedantes Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva e de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez. Então, continuando a conversa entre Brajanata e Babaji Maharaj, no capítulo 17. Brajanata então pergunta: se karma, jnana, renúncia e conhecimento, né, são secundários, né, são caminhos secundários para se alcançar Bhakti, então qual é a objeção em chamá-los de Bhakti Pradasukriti? Ou seja, por que não chamá-los de Bhakti Pradasukriti? Então, lembrando, Bhakti Pradasukriti, a gente discutiu na última aula, são as atividades que geram créditos, né, créditos devocionais, chamados de Sukriti, tá? Que permitem com que você no futuro possa ter sadhusanga, sadhusanga de verdade, né? Ou seja, se render a um mestre espiritual. E quais são essas atividades listadas aqui por Babaji Maharaj como Bhakti Pradasukriti? Ele disse: ver um Vaishnava, né, principalmente quando ele estiver manifestando sintomas estáticos, tomar prashada, visitar os locais sagrados como Vrindavana, Navadvipa, Jagannatha Puri, etc., ir aos templos, fazer Ekadashi, entrar em contato com Tulasi Devi, com Mahaprashada, com Kirtan, né, pronunciar os santos nomes, mesmo que acidentalmente ou até de maneira ofensiva, né, ou seja, com raiva, né, dos devotos, enfim, tudo isso gera Bhakti Pradasukriti. Mas então o Brajanata, então o Babaji Maharaj, ele também explicou que, olha, karma, jnana, renúncia e outras coisas não geram Bhakti Pradasukriti, são apenas outras maneiras, né, de você obter méritos piedosos chamados de punya, tá? Ou seja, um bom karma que você produz, mas não é sukriti.
né? Mas o Prajnath ainda assim ele insiste. Mas qual seria o problema de chamar essas atividades de Bhakti Pradasa Sukriti se elas são de uma forma ou de outra, né, caminhos secundários, né, para se alcançar Bhakti? É possível você alcançar Bhakti através disso, mas é muito raro, né, e muito difícil também, muito demorado, né? Então Babaji responde, sim, existe uma objeção muito grande. Essas atividades nos prendem a atividades temporárias, resultados de atividades temporárias, ou seja, karmas, né? A execução do karma não tem um resultado permanente, mas ele prende a diva, né, aos objetos da gratificação dos sentidos. A renúncia, o conhecimento empírico podem apenas conduzir as divas até o conhecimento de Brahma. Conhecimento, ou seja, do aspecto impessoal, né, que na verdade acaba impedindo que as divas alcancem os pés de lótus de Bhagavan. Consequentemente, esses então não podem ser chamados de Bhakti Pradasa Sukriti. Tá? É verdade que, às vezes, eles podem conduzir uma pessoa para Bhakti, mas isso não é algo comum e não é o curso natural dos eventos, né? Sadhusanga, por outro lado, definitivamente jamais concederá algum benefício secundário, mas irá conduzir a diva, quer queira, quer não, na direção de prema. Então, com o sadhusanga, não há uma segunda opção. Você vai ser conduzido para prema. Então, lembrando a essência da última aula que nós já lemos, Babaji Maharaj disse, sempre procure sadhusanga. Sadhusanga será a solução para absolutamente tudo, né? Ou seja, esforce-se ao máximo para sempre estar em sadhusanga. E agora ele cita um verso muito famoso do Srimad Bhagavatam, o 3, 25, 25, que diz Satam prasangam mamavirya samvido bhavantarit karna rasayana katha tajoshana ash apavagra vartmani shradharatir bhaktir anukramishati. Na associação dos Shuddha Bhaktas, os recitais, né, as narrações sobre os meus passatempos gloriosos, né, são muito satisfatórios, ambos, para os ouvidos e também para o coração. São satisfatórios para ambos, ouvidos e coração. Através do cultivo de conhecimento, dessa maneira, você pode ficar estabelecido apenas no caminho da liberação, né? Progressivamente você irá alcançar Shraddha e então Bhava e finalmente Prema Bhakti. Tá? Então aqui no caso, no contexto desse verso, a palavra liberação, né, está o quê? Vinculada a sadhusanga e a prática de Bhakti. Então, qual é a definição dessa liberação? Foi dada também na última aula. Muktir hitonyatharupam swarupena vyavastitihi. A verdadeira liberação é quando você está situado na tua alma, na tua swarupa, né, vivendo de acordo com a sua natureza eterna, que implicitamente significa estabelecer uma relação com o Senhor Supremo dentro de algum humor específico, né, que já existe, que precisa apenas ser desenvolvido. Tá? Então, Brajanata pergunta novamente. Eu entendo que sadhusanga é o único sukriti que pode levar a bhakti. Devemos ouvir Harikatha da boca dos sadhus e, portanto, em seguida, obteremos bhakti. Essa, então, é a sequência apropriada para o progresso de bhakti? E Babaji Maharaj diz, eu irei te explicar o processo, né, apropriado, né, para você alcançar bhakti. Ouça atentamente. Apenas por uma boa fortuna, né, a diva
que está vagando através desses universos consegue um sukriti, né, que irá despertar bhakti. Um dos muitos processos de bhakti pura talvez toque a vida dessa diva. Por exemplo, ela pode jejuar num Ekadashi, tocar ou visitar um local de passatempo do Senhor, né, Supremo, um local sagrado, servir um convidado que porventura seja um devoto puro, né, enfim, fazer qualquer tipo de serviço a um devoto puro, ou ter a chance de ouvir Harikatha, né, ou Harinama da boca de lótus de um Akinchana Bhakta. Akinchana Bhakta significa um devoto totalmente desprendido, né, dos seus sentidos e do mundo material. Se alguém desejar obter benefícios materiais ou a liberação impessoal através dessas atividades, o resultado, né, o sukriti resultante, não irá então conduzir ao serviço devocional. No entanto, se uma pessoa inocente executa essas atividades, mesmo inconscientemente, né, ou por acidente, né, sem nenhum desejo material, por gratificação dos sentidos ou liberação impessoal, essas atividades então irão conduzi-la para o acúmulo de Bhakti Prada Sukriti. Tá? Então, veja bem, o que ele quer dizer? Existem muitos Mayavadis, muitos impersonalistas, muitos karmis que fazem Bhakti. Fazem Bhakti conscientemente, sabem que estão fazendo Bhakti. Mas porque o objetivo deles não é Bhakti, mesmo aquela atividade não vai gerar sukriti para eles, não vai levá-los para o destino final, que é Bhakti, de fato. Então percebam a sutileza desse processo, né? Agora, aquela pessoa que porventura faz sukriti, né, mesmo que acidentalmente, porém ela não tem uma prática, né, pela qual ela aspire karma, jnana ou yoga, uma pessoa comum, uma pessoa que acredita em Deus, né, que não tem nenhum tipo de desejo por karma, jnana e yoga, ela sim vai conseguir fazer sukriti, tá bom? Então é muito importante a gente ter isso em mente, principalmente na hora da gente pregar. Me veio agora, né, na mente a situação justamente da pregação, né? Ocorre que muitas pessoas, a maioria dos devotos, né, eram pessoas comuns, não eram ligadas a nenhum tipo de prática de jnana, de yoga. Muitos eram inclusive praticantes do cristianismo, né? Então, acontece que essas pessoas têm mais facilidade de conversão do que aqueles que a gente acha que são aqueles que já praticam yoga, que já estudam, né, o Vedanta, o Advaita Vedanta, são pessoas mais próximas da cultura védica. A gente acha que por isso essas pessoas têm mais chance de se tornarem devotas de Krishna. Mas Babaji Maharaj explica, não é bem assim. Tecnicamente não é bem assim. Muito bem. Então, após acumular este sukriti por muitos nascimentos, né, ele se torna concentrado o suficiente para dar fé em Bhakti pura. E quando essa fé em Bhakti se torna firme, né, consistente, a pessoa então desenvolve o desejo de se associar com os Shuddha Bhaktas, com os devotos. Devotos puros. Pela associação desses devotos, gradualmente nós nos ocuparemos então na prática de sadhana e bhajana, que é o estágio de anartha nivriti bhajana kriya. Tá? E então removeremos os nossos anartas, né, na proporção da pureza do nosso cantar. Tá? Quanto mais puro o nosso cantar for, mais rapidamente conseguiremos eliminar os anartas. Então devemos evitar o quê? Cometer ofensas.
Muito bem, quando os anartas são removidos, então aquela fé anterior, ela é purificada e torna-se uma fé firme, nishtha. Esta fé firme então se purifica para tornar-se ruchi, que é o gosto pela prática espiritual. E então, pela beleza de bhakti, este ruchi se fortalece e se transforma em ashakti, que é um apego transcendental. Este apego transcendental amadurece e se torna bhava. Quando bhava se combina com os ingredientes apropriados, ela então se torna rasa, bhakti rasa. E assim, passo a passo, né, existe o progresso até o aparecimento de Krishna Prema. A ideia principal é que quando uma pessoa com suficiente sukriti obtém o darshan dos devotos puros, ela desenvolve uma inclinação para continuar neste caminho de bhakti. Ela então se associa com um devoto puro, vamos supor, por acaso, né? E isso leva a uma shraddha inicial, uma fé tênue, uma fé frágil inicial, né? E que vai permitir que ele tenha um encontro, um segundo encontro com outro devoto puro, né? Pode ser com o mesmo ou com o outro, né? Então, o resultado dessa associação, então, acaba levando a pessoa ao quê? Se render, Sharanagati, né? Então, essa sadhusanga inicial, ela acontece através do contato com os locais sagrados, né? Com datas especiais ou parafernálias especiais, né? E também por objetos que são queridos para Krishna, né? Então, isso então conduz à fé por Krishna, né? Que é o devoto kanishta adhikari. É o devoto que primeiro tem fé por Krishna, né? Tem fé pelo guru dele, claro, mas na sequência só fé por Krishna, né? Então, os sintomas desta fé são descritos no Bhagavad Gita 18.66, onde Krishna diz: Sarvadharmam parityaja mam ekam sharanam braja aham tvam sarvapapebhyo mokshaishami mashuchaha. Aqui as palavras sarvadharmam significam deveres mundanos, smarta dharma, ou astanga yoga, sankhya yoga, jnana e renúncia, vairagya. Mas a diva jamais alcançará a sua meta espiritual última através da prática desses dharmas, os quais e é por isso que aqui Krishna aconselha a abandoná-los. Então Krishna diz: a minha forma condensada e pura de Satchitananda aparece como Brajavilasi, ou seja, aquele que encena diferentes passatempos em Braja, e é o único abrigo para as divas. Quando alguém entende isso, ela abandona todos os desejos por bhukti, que é desejo de desfrute material, e mukti, liberação impessoal, e com atenção exclusiva ela se abriga em mim, diz Krishna. Isso é conhecido como Pravrittirupa Shraddha, uma tendência exclusiva para se ocupar no serviço de Krishna. Quando esta fé entra no coração da diva, com lágrimas em seus olhos, ela então decide se tornar um seguidor de um Vaishnava. A diva, o Vaishnava, do qual a diva obteve esse abrigo, então deverá ser o seu próprio guru, né? Deverá ser aceito como o seu próprio guru, tá? Então, muito bem. Então, Brajanata pergunta novamente: quantos tipos de anartas existem nas divas? Babaji responde: existem 4 tipos de anartas. Swarupa Brahma, estar iludido quanto à sua identidade espiritual.
2. Asatrishna, sede por desfrute material temporário. 3. Aparada, ofensas. E 4. Hridaya Durbalya, fraquezas do coração. O primeiro desses anartas, chamado de Swarupa Brahma, ocorre quando a diva se esquece, né, do principal entendimento, que é: eu sou uma fagulha espiritual pura e um servo de Krishna. Dessa maneira, ela é levada para bem longe da sua posição espiritual original. Quando a jiva considera que ela, né, e suas posses materiais, né, que são mortas, como sendo eu e meu, né, ela então desenvolve os 3 tipos de asatrishna, desejo por desfrute material. E que são desejo por ter um filho, riqueza e prazeres celestiais. Existem 10 tipos de aparada, as quais falaremos mais tarde, né? Sobre as quais falaremos mais tarde. A diva que está sofrendo por conta do Hridaya Durbalya, né? Ou seja, as fraquezas do coração, né? Então, esses 4 tipos de anartas são os Naisargika Phala, né? Os frutos de Nisarga, ou da natureza adquirida da diva, né? Que foi tomada pela ignorância. E eles se removerão, né? Serão removidos gradualmente pelo cultivo da consciência de Krishna, na associação dos devotos puros. Os 4 tipos de caminhos do yoga consistem em retirar os sentidos dos objetos, pratyahara, obter o autocontrole, yama, seguir regras, né, e regulações, niyama, e renúncia, vairagya. Este processo não é adequado para libertar alguém da ansiedade material, porque é muito difícil alcançar perfeição nele. E existe sempre um risco de você cair deste caminho. O único caminho capaz de nos libertar de toda a ansiedade é cultivar a consciência pura de Krishna, na associação dos Shuddha Bhaktas. A diva estará livre do estrangulamento de Maya, né? E então terá revelada a sua posição constitucional à medida em que os anartas forem removidos de seu coração. Então Brajanata diz: podemos então dizer que as pessoas que não têm anartas, elas são pessoas liberadas? Babaji diz: por favor, considere os seguintes versos do Srimad Bhagavatam 6, 14, 3, 4 e 5. Os versos dizem: He Bhagavan, ó Bhagavan, existem muitas divas neste mundo material que são como grãos de areia numa praia. Apenas poucos desses são seres humanos, dentre os quais poucos ainda, né, se esforçam para alcançar a meta suprema. Desses poucos, né, que se esforçam para alcançar a meta suprema, ainda pouquíssimos, né, raros indivíduos buscam por se liberar deste mundo material. E dentre milhares destes, né, que buscam liberar-se do mundo material, talvez apenas um poderá alcançar de fato Siddhi, que são poderes místicos, ou Mukti, que é a liberação. Dentre milhões dessas almas perfeitas, né, que encontraram esses poderes e a liberação, é muito difícil encontrar um que esteja em paz, uma grande alma totalmente dedicada ao seva de Sri Narayana. Portanto, os servos de Narayana são extremamente raros. Servos de Narayana aqui você pode
incluir como Krishna. Ainda é mais difícil encontrar um de Krishna. Tá? Então vejam o quão raro é a prática de Bhakti Yoga. O quão rara. E nós hoje temos esta oportunidade. E não podemos desperdiçar um segundo, não podemos desperdiçar essa oportunidade. Querendo outros objetivos, buscando outros objetivos. Desperdiçando o nosso tempo com qualquer outra atividade que não seja Bhakti. Nós estamos muito próximos de alcançarmos a perfeição espiritual. Se nós soubéssemos o quão próximo nós estamos, nós não desperdiçaríamos um segundo. Eu costumo sempre dar um exemplo, que é o seguinte. Uma pessoa precisa cruzar uma piscina debaixo d'água. E ela só precisa tocar a mão, né, do outro lado da piscina para concluir, né, e vencer, né, aquela tarefa, né, aquela prova. Só que a diferença é que, a condição é que a pessoa não pode abrir os olhos, né, para ver o quão próxima ela está do final. Então, é uma piscina de 100 metros e ela pula dentro da água e começa a nadar. Né? E ela começa a perder o ar, porque ela tem que estar debaixo da água, ela começa a perder o ar e ela precisa respirar. Só que ela não sabe o quão distante ela está, né, do fim. E aí o que acontece? Ela se vê obrigada, né? Ela nada até o máximo que ela pode, mas por conta da falta de ar ela se vê obrigada a ter que sair da água para respirar. E aí ela perde a prova. Naquele momento ela estava apenas a poucos centímetros de tocar a mão do outro lado da piscina. Se naquele momento ela pudesse abrir os olhos e ver que faltava tão pouco, ela com certeza iria se esforçar um pouco mais, prender um pouco mais a respiração para poder ganhar aquela prova. Então nós estamos nessa condição. Muitos acabam abandonando, acabam desistindo, né? Querem começar de novo, simplesmente porque não sabem o quão perto estão. E que apenas um pequeno esforço, né, a mais, né, frente, claro, todo o esforço que já foi feito, concederia aquela perfeição na vida espiritual rapidamente. Mas no momento em que nós entendemos o quão próximo nós estamos, agora, né, quando a gente consegue essa informação, é como se nós pudéssemos abrir os olhos naquela reta final, naquele momento final, para saber, sim, falta pouco, agora eu posso continuar que eu vou conseguir cruzar a piscina. Não é verdade? Então, nós estamos muito próximos. Faltam pouquíssimas vidas para nós, pouquíssimas. Independente da condição em que você se encontra hoje, você pode se achar o mais caído, o mais desqualificado, não importa. Faltam pouquíssimas vidas para você. Quanto mais você se empenhar, mais rápido você vai para a morada divina. Muito bem. Então, continuando aqui a resposta, Babaji Maharaj então conclui dizendo o seguinte: a pessoa que está livre de todos os seus anartas é conhecido como Shuddha Bhakta, um devoto puro. Tais devotos são muito raros. De fato, dentro de milhões de almas liberadas, podemos encontrar dificilmente um único devoto de Krishna. Portanto, nenhuma associação neste mundo é mais rara do que a associação com os devotos de Krishna. Então, saibam dar valor àquilo que vocês estão recebendo. Vocês estão recebendo o que há de mais elevado, o que há de mais precioso e raro neste mundo. Foi te dada essa oportunidade. Valorize ela o máximo que você puder. Aproveite essa oportunidade. E quem sabe pode até ser a sua última vida aqui na Terra. Ah, mas eu ainda sou um grihasta, eu sou casado, eu tenho filhos, tenho muitos apegos materiais. Como é que pode ser a minha última vida? Como eu posso me tornar um devoto puro, né, envolvido nesse meu samsara?
Para isso existem vários exemplos de devotos que alcançaram a perfeição, mesmo tendo uma vida familiar, uma vida devocional em família, né? Existe um exemplo de uma devota, de uma discípula de Srila Guru Govinda Goswami Maharaj, da ISKCON. É uma história que em breve eu irei traduzir, né, e compartilhar com vocês. Mas ela era uma devota, ela era casada, ela tinha um esposo, né? E só que ela era uma devota pura. Ela conseguiu se tornar uma devota pura, né? E ao final da vida dela, o próprio Srila Guru Govinda Maharaj declarou isso publicamente. Ela é uma manjari, uma serva de Radharani, e ela, após abandonar o corpo dela, ela entrou na morada divina do Senhor Supremo, em Goloka Vrindavana, né? Ela terminou, né, a sua vida com câncer, né, e ela até perguntou para o seu Gurudeva: será que essa doença é uma punição por conta de todos os meus pecados, dos meus mal karmas? E ele falou: não, essa doença é uma grande misericórdia de Krishna para que você possa de fato alcançar o destino final. Então tem várias histórias dela, né, dela tendo darshan de Krishna, dela, enfim, ver Krishna, falar com Krishna, né, sempre apegada aos santos nomes, sempre cantando os santos nomes. Então não se sinta inferior porque você não é um sannyasi, um brahmachari, um renunciante, né? Lembre-se sempre que o apego por Krishna e a dedicação à prática espiritual é o principal ingrediente que mede a sua bhakti. Mahaprabhu já dizia: Je bhaje shei boro. Aquele que de fato tem bhakti é mais evoluído, independente do ashram que ele esteja. Se ele é um grihasta, um brahmachari, um sannyasi, não importa. O que importa é que ele tem bhakti, ele tem apego por Krishna. Tá? E nem por isso ela deixou de seguir também o dharma dela de esposa, de cuidar do esposo dela, né, de servir a casa. Nem por isso ela deixou. E é o esposo dela que, com muito orgulho, né, faz toda essa que conta, que relata toda a história da vida dela, né, até o desencarne dela, quando ela alcançou a perfeição. E ele diz com muito orgulho, né, eu, né, um servo de Yamuna Devidasi, que era o nome da esposa dela. É muito bonita a relação, né, dos dois. Então, lembre-se sempre, né, há sempre esperança. Né? Se houver desejo sincero, há sempre esperança. Então, voltando aqui à leitura, o Brajanata pergunta: esta palavra Vaishnava significa Bhakta ou aquele que renunciou à vida familiar? Babaji responde: um devoto puro, Shuddha Bhakta, é um Vaishnava, seja ele grihasta ou sannyasi, brahmana ou chandala. Chandala é um comedor de cachorros, é uma pessoa totalmente degradada na cultura védica. Seja ele pobre ou rico, Babaji Maharaj confirma o que eu acabei de dizer para vocês. Então, um devoto é um Krishna Bhakta, né, ao grau em que ele possui Shuddha Krishna Bhakti, ou devoção pura por Krishna. Então, Brajanata diz: você já me disse que existem 5 tipos de divas sob o controle de Maya, né? E você também disse que os Bhaktas eles executam Sadhana Bhakti e Bhava Bhakti, né, ainda sob o controle de Maya. Em qual estágio os Bhaktas se tornam Maya Mukta, ou liberados de Maya? Tá? Então, a pergunta é: em Sadhana Bhakti e Bhava Bhakti ainda existe uma influência de Maya? Né? Qual é o momento em que a diva consegue de fato, né, sair do controle de Maya, da influência de Maya? Babaji responde: então, as pessoas se tornam livres das garras de Maya desde o primeiro momento em que elas começam o serviço devocional. Mas,
o Vastugata Mukti, ou a liberação completa dos dois corpos materiais, que é o grosseiro e o sutil, é apenas alcançada quando alcança-se o estágio da maturidade total em Bhakti Sadhana. Antes disso, a pessoa ela é liberada apenas na medida em que a sua Swarupagata, ou na medida em que ela se torna Swarupagata, ou seja, consciente da sua posição espiritual. A diva alcança Vastugata Maya Mukti, ou seja, a liberação completa de Maya, apenas quando ela está completamente dissociada dos corpos grosseiros e sutis. Tá? Então, enquanto houver o corpo grosseiro e sutil, Maya estará presente. Não significa, claro, que Maya seja desfavorável, porque Maya já é favorável há muito tempo para ela, né? Porque ela já é uma devota exclusiva de Krishna. Então, o estágio de Bhava Bhakti, né, se manifesta no coração da diva como resultado da prática de Sadhana Bhakti. Isso é fato, né? Primeiro Sadhana Bhakti, depois Bhava Bhakti, depois Prema Bhakti. Quando a diva estiver firmemente estabelecida em Bhava Bhakti, ela então abandona o seu corpo grosseiro, né, e após abandonar também o corpo sutil, ela fica totalmente estabelecida no seu corpo espiritual puro, chamado Chit Sharira. Consequentemente, a diva não está completamente livre do controle de Maya até o começo do estágio de Bhava Bhakti. Tá? E isso inclui os devotos que praticam, né, esses estágios dentre os 5 tipos de almas condicionadas. Né? Os materialistas e os impersonalistas estão definitivamente incluídos nessa categoria, né, dos 5 tipos de almas condicionadas. O único caminho para a liberação das amarras de Maya é Bhakti por Shri Krishna. A diva, que foi colocada sob o controle de Maya porque ela é ofensiva, então a causa dessas ofensas foi ter se esquecido de que ela é uma serva de Krishna. As ofensas podem apenas ser erradicadas quando, pela misericórdia de Krishna, né? Quando recebe-se a misericórdia de Krishna. Apenas então alguém pode se livrar do controle de Maya. Os impersonalistas acreditam que eles podem obter liberação de Maya fazendo o cultivo do conhecimento, mas esta crença não tem nenhuma base, nenhum fundamento. Não há nenhuma possibilidade de se tornar livre de Maya, né, sem a misericórdia de Krishna. Isso é explicado no Srimad Bhagavatam 10, 2, 32, 33. Um verso muito famoso que diz: Yenira vindaksha vimukta maninas Twai astabhava avishuddha buddhaya aruhya krishrena param padam tata patantyado nadrita yusmad angrayaha. Ó Senhor de olhos de lótus, aqueles que orgulhosamente pensam que estão liberados, mas que não prestam serviço devocional a você, certamente têm inteligência impura. Embora eles executem austeridades severas, né, e se elevem a uma posição espiritual, né, da compreensão do Brahman impessoal, eles acabam caindo novamente, porque eles não têm respeito pelo serviço devocional aos seus pés de lótus. Ó Madhava, o mais querido dos seus devotos, você é o verdadeiro amante, que possui amor verdadeiro por você, pelos seus pés de lótus, né? Não são orgulhosos como os Gyanis, porque eles nunca cairão do caminho, por essa razão, jamais cairão do caminho do serviço devocional. Porque você os protege, eles se movem com destemor, né? Pisando sobre a cabeça daqueles que obstruem o seu caminho, para que nenhum obstáculo possa obstruir o seu progresso. Então são 2 versos que dizem claramente que por mais que você alcance o nível de Brahman, você está fadado a cair daquela posição, porque você não está
considerando o serviço aos pés de lótus de Krishna como sendo a meta suprema. Você não pode enganar a Deus. É Deus quem sabe, né, quem Ele é e como chegar até Ele e o que é a perfeição de fato. Não é você que vai definir o que é a perfeição. Então, o Brajanata diz, quantos diferentes tipos de divas, né, estão liberados de Maya? Babaji responde, 2 tipos de diva estão liberados de Maya. A primeira Nitya Mukta, as divas que nunca estiveram sob o controle de Maya, e a segunda é Bada Mukta, aquelas que estiveram em algum momento sob o controle de Maya, mas agora estão livres. Né? A gente vai então dar sequência a essa leitura na próxima aula. Tá bom? Um bom dia a todos. Hare Krishna. Vanchakalpatarvyasya kripa sindhubheva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah.